Ficou conhecido que os Estados Unidos da América propuseram ao ditador Putin como condições para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em Moscou, declararam que receberam dos americanos a última proposta para a conclusão da paz na Ucrânia e acrescentaram que concordam com alguns pontos e que é possível negociar. E hoje a mídia teve acesso àquelas mesmas propostas que Steve Witkoff entregou ontem ao ditador Putin em nome de Donald Trump. Na verdade, essas propostas são muito parecidas com o chamado cenário coreano. É um cessar-fogo em vez de paz. Congelamento da guerra, não reconhecimento de jure dos territórios ocupados, mas congelamento da discussão sobre eles por muitos e muitos anos. Mas o principal, nenhuma promessa de não ingresso da Ucrânia na OTAN ou de redução da ajuda militar à Ucrânia. No entanto, na véspera, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou publicamente que um futuro acordo pode ser vantajoso para a Ucrânia, mas que Kiev terá que fazer concessões territoriais. Já Donald Trump admitiu que Putin pode aceitar a paz se a questão da troca de territórios for discutida. Quais exatamente? Ainda é uma questão em aberto. Vamos discutir as condições que apareceram hoje na mídia. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 7 de agosto no calendário. Em seguida vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pet News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, hoje o representante do ditador Putin, Ushakov, declarou que o Kremlin recebeu dos Estados Unidos da América uma certa proposta para encerrar a guerra contra a Ucrânia, que o Kremlin está disposto a considerar, mas somente em um encontro pessoal entre Trump e Putin. E aliás, o tema do encontro entre Trump, Putin e Zelensky vamos discutir em detalhes no próximo episódio, pois é um assunto à parte que merece atenção especial. No Kremlin insistem em um encontro entre Trump e Putin sem Zelensky, mas já Trump. Uma das condições para esse encontro foi a exigência de que o ditador russo finalmente se encontrasse com Zelensky e parasse de fugir desse encontro. Neste episódio, vamos nos concentrar nas condições que os Estados Unidos transmitiram ao Kremlin. E hoje, o jornal polonês ONET escreve que o encontro entre o representante especial do presidente dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizado na quarta-feira, provavelmente foi a gota d'água na atual política de Donald Trump em relação a Moscou. Segundo o ONET, Witkoff discutiu a proposta dos Estados Unidos da América de cessar-fogo em relação à Rússia, acordada com as potências europeias. E esse é um ponto importante, ou seja, isso mostra que Trump está coordenando todas as propostas com Zelensky e Putin. Lembro que antes da visita de Witkoff a Moscou, Trump ligou para Zelensky e para os líderes europeus, e uma ligação semelhante aconteceu logo depois que Witkoff deixou Moscou. Então, como se diz, a coordenação está evidente. E então, de acordo com a ONET, Moscou recebeu uma proposta bastante vantajosa da administração Trump, embora haja uma sugestão de que a Ucrânia será forçada a ceder. Também há propostas que são mais vantajosas para a Ucrânia e garantem uma trégua de longo prazo. Ressalto que já se sabe que a Rússia e os Estados Unidos da América concordaram que o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump acontecerá nos próximos dias. Isso foi informado pelo conselheiro do presidente da Rússia, Yuri Ushakov, e já na próxima semana, e a Casa Branca confirmou que Trump deu ordem para organizar rapidamente esse encontro. Como escreve a ONET, uma possível recusa de Moscou à proposta de Trump significaria que até mesmo os políticos mais pró-Moscou em Washington teriam que abandonar de vez qualquer ilusão sobre a possibilidade de alcançar algum tipo de acordo de compromisso com a Rússia. Portanto, as propostas americanas incluem um cessar-fogo na Ucrânia ou uma trégua, mas não o estabelecimento de uma paz permanente. Nem mesmo em Washington acreditam nisso. Embora haja uma certa armadilha nisso, porque, lembro, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul também não há, eles mantêm exatamente uma trégua. Na verdade, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está em vigor um acordo de armistício, que foi assinado em 27 de julho de 1953. Esse acordo pôs fim às hostilidades ativas da Guerra da Coreia, mas um tratado de paz nunca foi assinado até hoje. Portanto, formalmente, o conflito entre as duas partes continua até hoje. Trump propõe exatamente esse mesmo esquema para a Ucrânia e a Rússia, e aí está a armadilha.
No documento sobre o cessar-fogo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, estão definidas a cessação das hostilidades, a linha de demarcação e a criação de uma zona desmilitarizada. Na prática, tudo isso significou que a linha de separação entre as tropas simplesmente se tornou a nova fronteira por décadas. Com base nisso, vemos o segundo ponto da proposta de Trump, sobre o qual escreve a publicação polonesa ONET, o reconhecimento de fato das conquistas territoriais da Rússia. Ou seja, a Ucrânia de fato, mas não de jure, reconhece a ocupação dos territórios e ambos os lados se comprometem a não discutir essa questão por 49 ou até mesmo 99 anos. Na prática, isso é o congelamento da guerra. Se isso funcionar, os Estados Unidos da América prometem suspender a maioria das sanções impostas contra a Rússia e, a longo prazo, retomar a cooperação energética, ou seja, a importação de gás e petróleo russos. Mas, para que isso aconteça, a Rússia deve demonstrar uma trégua de longo prazo. Se durante a trégua a Rússia agir com agressividade, não haverá nenhuma cooperação energética. Bem, agora vem dois pontos muito interessantes. No pacote de propostas não há garantia de não expansão da OTAN, algo que os russos exigem constantemente. Washington afirma diretamente que o Kremlin nunca receberá tal garantia de neutralidade da Ucrânia. Além disso, Moscou não recebeu a promessa de interromper o apoio militar à Ucrânia. Washington declarou que o cumprimento de todos os pontos anteriores só é possível se o Ocidente continuar fornecendo à Ucrânia todo o apoio militar necessário como garantia de segurança contra uma provável agressão futura da Rússia. E de forma significativa, segundo dados da ONT, a parte russa supostamente aceita o último ponto. Bom, não sei como exatamente Putin vai explicar ao rebanho russo a desmilitarização da Ucrânia, se ele concorda que a ajuda militar à Ucrânia continua. A possibilidade de alcançar um acordo é confirmada pelas declarações de pelo menos alguns dos principais políticos europeus. De acordo com a ONET, em 30 de julho, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk declarou: há boas chances e muitos sinais que indicam que a guerra russo-ucraniana pode, pelo menos, ser suspensa em um futuro próximo. Por sua vez, o presidente da Chequia, Petr Pavel, declarou recentemente em entrevista à British Broadcasting Corporation que, cito, se o preço pela sobrevivência da Ucrânia for a ocupação russa de parte do país, então esse é um preço aceitável. Radek Sikorski, da Polônia, também foi questionado sobre os detalhes das propostas. A pergunta específica sobre a possibilidade de retomar a cooperação energética com a Rússia, ele respondeu, cito, esta guerra vai acabar algum dia. E a Rússia, durante séculos, foi uma fonte de matérias-primas para a União Europeia, insinuando que isso pode ser retomado. A declaração acima de Sikorski, embora bastante diplomática e não muito específica, de fato confirma a informação de que as propostas apresentadas pelos americanos são bastante abrangentes. Embora, sabe, eu já tinha me perguntado neste episódio como Putin vai explicar ao rebanho russo a interrupção da guerra sem alcançar todos os objetivos da operação militar especial. E eu tenho a resposta. Você se lembra do quê? Na véspera, Trump deu ordem para mover 2 submarinos nucleares para mais perto da Rússia. E na Rússia anunciaram o posicionamento de mísseis de médio e curto alcance. Tudo isso parecia uma preparação para supostos ataques nucleares mútuos inevitáveis. Portanto, as chances de um acordo agora são maiores que ontem. E por mais paradoxal que pareça, isso também é evidenciado pela crescente tensão entre Washington e Moscou, incluindo essas ameaças nucleares mútuas. E agora, como se diz, prestem atenção nas mãos. Se um acordo de paz na Ucrânia fosse alcançado da forma como escreve a publicação ONEE, Trump teria que fazer concessões bastante significativas à Rússia e Putin teria que concordar em encerrar a guerra sem atingir todos esses objetivos estabelecidos da operação militar especial. Por isso é vantajoso para ambos dar a entender que foram eles que fizeram isso. Deram esses passos diante da ameaça de uma troca de ataques nucleares entre os Estados Unidos da América e a Rússia e, assim, supostamente salvaram o planeta de uma guerra nuclear. Ou seja, o aumento da tensão, ao contrário do que parece lógico, indica que o acordo está mais próximo do que distante. Por outro lado, Donald Trump deu a Putin até o dia 8 de agosto para acabar com a guerra, ameaçando impor as chamadas sanções secundárias caso a guerra continue.
Ou seja, sanções contra terceiros países. Neste caso, tarifas punitivas para os países que compram petróleo e gás russos. A introdução de sanções secundárias resultaria no fim da exportação de matérias-primas russas, levando inevitavelmente ao colapso da economia e do orçamento da Rússia. E novamente começa o jogo de nervos, como acontece com as armas nucleares. A questão é que Moscou prevê que Trump está blefando e não vai impor as restrições mencionadas acima. Washington, por sua vez, supõe que é Moscou quem está blefando e que, na verdade, teme sinceramente essas sanções. Mas, sabe, eu simplesmente tenho que observar que a proposta apresentada pela publicação ONED é muito pior para o Kremlin do que o que foi oferecido aos russos em março-abril do que Putin recusou. Por isso, ainda é difícil acreditar que o Kremlin já tenha concordado com essa proposta. Mas não está descartado que Putin esteja pronto para ajudar Trump e ganhar tempo. Putin pode voltar a jogar com o presidente americano usando manobras diplomáticas como uma tática para adiar as coisas. Ceticismo antigo em Washington? Em relação às intenções do Kremlin, só aumentou após os últimos ataques da Rússia contra cidades ucranianas, que foram alguns dos mais intensos de toda a guerra em grande escala. E sabe, às vezes simplesmente subestimamos o quanto o Kremlin está interessado em continuar essa guerra. Porque o regime do ditador Putin agora sobrevive economicamente, politicamente e ideologicamente justamente com a ideia de continuar a guerra, que eles chamam de algo sagrado. É difícil imaginar como o regime de Putin vai sobreviver e lidar com a situação caso os objetivos da operação militar especial não sejam alcançados quando a guerra acabar. Ao mesmo tempo, vale destacar a declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mark Rubio, cito, o elemento-chave para o fim da guerra são as questões territoriais. Russos e ucranianos precisam fazer concessões, o que é difícil. Os ucranianos pagaram um preço alto nesta guerra. Essas concessões não são fáceis e precisam ser apresentadas ao seu povo. Eu acredito que todos desejam o fim da guerra. Ainda há muito trabalho pela frente e eu não quero exagerar, mas hoje estamos certamente mais perto do objetivo do que estávamos ontem. Agora, pela primeira vez, temos coisas concretas que a Rússia pediu para acabar com esta guerra. Antes disso, não tínhamos isso. Agora, pelo menos, temos uma compreensão do que eles exigem. Pode não ser algo que a Ucrânia possa aceitar, mas pelo menos isso nos dá um contorno do que precisamos trabalhar. Agora, pelo menos, temos com o que trabalhar. E então, depois disso, a Bloomberg publicou que Trump disse a Zelensky e aos aliados que Putin pode iniciar negociações de paz em troca de discutir a questão da troca de territórios. Mas aí o New York Times escreve depois disso que, segundo suas fontes, a principal exigência de Putin não são tanto concessões territoriais, mas sim que a Ucrânia desista de entrar na OTAN. Limitação do potencial militar da Ucrânia e que Putin está disposto a negociar em troca de território ucraniano. Por isso, amigos, já no próximo episódio vamos discutir com vocês o tema do futuro encontro entre Trump e Putin. Por hora, deixarei reticências aqui. Escrevam nos comentários a sua opinião, suas conclusões sobre essas propostas que supostamente foram apresentadas pelos americanos ao Kremlin e também sobre qual jogo o ditador Putin vai começar a jogar agora. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais a todos.